Olha, a frase de hoje é do Papa Bento XVI. E ele nos fala assim: a fé em Cristo crucificado e ressuscitado é o âmago de toda a mensagem evangélica, o núcleo do nosso credo. É verdade, nós acreditamos, Jesus sofreu, mas ressurgiu, graças a Deus. Esta é a nossa fé, é por isso que nós temos esperança. Quero cantar uma canção, chama-se Mar de Misericórdia. Essa música, ela faz parte de um projeto lindo que a Canção Nova gravou há algum tempo, mas que é muito atual, um CD oracional chamado Rosto da Misericórdia. Convido você a acessar as plataformas digitais, ouvir esses CDs durante esse final de semana, mergulhar em toda a essência da Festa da Misericórdia, através dessas canções e orações, Rosto da Misericórdia. Uma das canções é essa, chama-se Mar de Misericórdia. Escute e cante. Sim, eu tenho confiança que bem maior que os meus pecados é o amor de Deus por mim. Sim, eu tenho esperança, uma vida nova começar. Posso voltar pra casa do meu Pai e a misericórdia tocar. As misericórdias de Deus são eternas. As misericórdias de Deus para sempre cantarei. Vou mergulhar neste mar de misericórdia, pois aqui é meu lugar. Mais uma vez, as misericórdias. As misericórdias de Deus são eternas. As misericórdias de Deus para sempre cantarei. Vou mergulhar neste mar de misericórdia, pois aqui é meu lugar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Amém. Salmo 145, versículos do 13b ao 21, para você pegar aí na sua Bíblia, acompanhar conosco. Salmo 145, versículos do 13, segunda metade do versículo, por isso 13b, até o versículo 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Fiel é o Senhor em suas palavras, santo em todas as suas obras. O Senhor ampara todos os que caem e reergue todos os combalidos. Os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes forneces o alimento na hora certa, Senhor. Abres a mão e sacias o desejo de todo ser vivo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam, dos que o invocam de coração sincero. Satisfaz o desejo dos que o temem, escuta o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. Que minha boca fale o louvor do Senhor, e todo ser vivo bendiga o seu nome santo, eternamente e para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiel é o Senhor em todas as suas palavras. Vamos repetir este versículo?
esse trechinho deste versículo. Repita não só como quem ouviu e entendeu, mas como quem profetiza esta palavra. Diga do fundo do seu coração: fiel é o Senhor em suas palavras. Isso significa que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para você. Que aquela intuição que você teve no momento de oração, que aquela inspiração que Deus te deu, que aquela confiança que foi se formando em você, até mesmo na contramão de tudo que os seus olhos enxergavam, de tudo que as pessoas lhe diziam. Que as pessoas te diziam uma coisa, inclusive te diziam que era óbvio, mas dentro do seu coração se formava uma certeza diferente. Apesar de tudo, você tinha esperança, uma confiança que você não sabia explicar. Eu venho nesta manhã te dizer, em nome de Deus, que o Senhor vai cumprir a promessa dele para você. Que Deus não desonra a sua palavra. Que Deus não abandona aqueles que são seus. Que quem confia no Senhor nunca fica desamparado. Que nós, que ouvindo a palavra do Senhor, assumimos esta palavra, demos fé a ela. A palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família. Você não será traído, nem decepcionado, porque fiel é o Senhor em suas palavras. Generoso, bondoso em todas as suas obras, porque quando diz aqui santo, é isento de maldade, é isento de pecado. Em tudo aquilo que Deus faz para você, em tudo, sem exceção nenhuma, é só bondade. Deus é bom em tudo que Ele faz a você. É isso que quer dizer santo em todas as suas obras. Não é só aquela perfeição que a gente olha a título de ficou bonito, ficou perfeito, sem arestas, né? Não perdeu nenhum detalhe. Não é uma perfeição em caráter estético. É perfeição em termos de bondade. O Senhor põe bondade em tudo o que faz. E continua aqui dizendo: o Senhor ampara todos os que caem. Não é a pessoa que cai pela falta de forças apenas. É a pessoa que cai porque pecou. É a pessoa que cai porque tirou os seus olhos de Deus. É a pessoa que cai porque resolveu confiar no próprio egoísmo. É a pessoa que cai porque achou que por meios errados poderia conquistar a própria felicidade. É a pessoa que cai porque resolveu se consolar com aquilo que é ruim, com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que é destrutivo. E pensou: isso vai me dar um alíviozinho, isso vai me trazer um prazer. E naquele momento, a pessoa errou. Talvez isso aconteceu com você. Talvez diante de uma vida de acertos, um erro que você cometeu, mas foi aquele erro caprichado, né? Encheu a fralda, né? Quando resolveu. Mas a vida inteira você fazendo o melhor, né? Porque certinho, a gente sabe que não é. Mas você fazendo ali o seu melhor, um erro grave que você comete, ou cometeu, está ameaçando por tudo a perder. Escute a palavra do Senhor para você nesta manhã. O Senhor ampara todos os que caem.
e reergue os combalidos, e reergue aqueles que estão vacilando, e reergue aqueles que foram abatidos. E é por esta razão que os nossos olhos esperam no Senhor. Os olhos de todos em Ti esperam, Senhor. Os olhos de todos nós que estamos aqui. Os olhos de todos aqueles que agora em casa, atrás do volante de um carro, caminhando numa esteira, caminhando numa estrada, caminhando num calçamento. Todos aqueles que precisam de sua misericórdia. Os olhos de todos em Ti esperam. Não é o santo que precisa da misericórdia de Deus, gente. É quem está no pecado. E eu lhe digo, quanto pior a situação, maior é a misericórdia de Deus para você. Hoje o Senhor se manifesta em seu favor para lhe dizer que você tem da parte dele tudo o que você precisa para recomeçar. Que você não vai recomeçar sozinho. E que não vai ser tão ruim quanto às vezes você imagina. Mas pelo contrário, será surpreendentemente bom recomeçar com Deus. Porque você terá em seu favor toda a experiência que você já adquiriu. Você terá em seu favor o Senhor que está ao seu lado. Você terá em seu favor que, como você está começando, aqueles fardos pesados que você carregava de responsabilidade e de necessidade de manter a sua imagem diante das outras pessoas, isso aí ficou para trás. Você perdeu. De certa forma é até um alívio. Será uma bênção. Já está sendo uma bênção. Tenha confiança em Deus. Os olhos de todos em Ti esperam e Tu, Senhor, forneces o alimento na hora certa. Quando que Deus oferece o sustento? Na hora certa. Quando que chega o socorro de Deus? Na hora certa. Não adianta dar remédio a quem não precisa. Não adianta dar remédio para quem já morreu. O remédio é bom na hora certa. Fora de hora, em vez de bem, faz mal. Peca contra a própria saúde e a própria inteligência. Peca contra a própria inteligência. Pessoa que toma remédio sem precisar. Porque todo remédio tem ali os seus efeitos indesejados. Tem remédio importantíssimo capaz de salvar a vida da gente. Mas ele precisa ser dado na hora certa. Deus não erra na hora. Confie em Deus e na hora certa que Ele vai dar a você o que você necessita. Confiar é esperar a hora. Confiar é acreditar que Deus sabe mais do que você. Qual é o momento certo de intervir na sua vida. Porque se nós soubéssemos, nós não estaríamos em situação de necessidade de socorro. Se precisamos de socorro, é porque em algum momento a gente se perdeu, ou não soube se proteger, ou se expôs a situação que não devia, não é? Ou a nossa fragilidade, apesar de todo o nosso preparo, não suportou aquele golpe, ou nós mesmos nos colocamos em perigo, ou nós mesmos cometemos a loucura que nos arrastou para baixo. Em suma, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Muito da nossa vida, gente, é a gente dando cabeçada. Muito. Por que não confiar naquele que sabe nos conduzir? Sem erro. Ah, Márcia, e a liberdade da gente? Porque se for assim, você não segue a Deus se não for por querer. A sua liberdade se exerce
na medida em que você diz sim ou não ao Senhor. Mas em nome da liberdade que eu tenho, eu prefiro seguir quem sabe onde vai, do que em nome de uma liberdade aparente, que na verdade não é liberdade, é simplesmente loucura, ir batendo contra a parede para dizer eu faço o que eu quero. Não, eu quero acertar o caminho. E se tem alguém que me indica esse caminho, e esse alguém é infalível, é com ele que eu quero ir, é com Deus. Os olhos do Senhor estão voltados para todos os que nele esperam, e o Senhor lhes fornece o alimento na hora certa. Abres a mão e sacias o desejo de todo ser vivo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Todos os caminhos de Deus para a sua vida são bons, meu querido. Minha irmã, todos os caminhos de Deus, porque tem caminho que não é de Deus. Tem gente que diz assim, não, porque Deus é soberano, tudo que acontece é da vontade dele. Bom, se tudo que acontecesse fosse da vontade de Deus, ele não tinha dado um mandamento para a gente cheio de não. Não pecarás contra a castidade, não cometerás adultério, não furtarás, não matarás. Tudo que está relatado ali nos mandamentos exprime a vontade de Deus, constantemente contrariada. É vontade de Deus que não se mate, mas tem gente que vai e mata. É vontade de Deus que nós o amemos, mas infelizmente a gente ama tantas coisas e põe no lugar de Deus. Isso sim é idolatria. Não é você ter uma imagem de Nossa Senhora na sua casa que você sabe que é uma imagem. Não é você ter um objeto como esse escudo que está aqui na minha mesa, que tem como sinal a cruz de Cristo, uma oração, a palavra de Deus. Olá, confeccionou uma imagem. Isso aí não é idolatria não, gente. Me desculpe, mas não é. A idolatria acontece quando você pega algo, ainda que seja um objeto sagrado, e põe no lugar de Deus. Tudo que você põe no lugar de Deus, acreditando que pondo a sua confiança naquilo você vai encontrar felicidade e salvação, isso é idolatria. É idolatria quando você põe o seu cônjuge no lugar de Deus. Deus vem depois dele. É idolatria, e muita mãe sofre por causa disso, quando você põe o seu filho no lugar de Deus. A sua esperança está naquele menino, naquela moça, e você sonha que quando ele crescer, que quando ele acontecer, que quando ele tiver aqueles títulos, isso vai encher o seu coração de paz e de alegria, e você vai se sentir uma pessoa realizada, e que seu filho vai ser eternamente grato, e que ele nunca vai se esquecer de você, e que ele vai te visitar, e que ele vai ser seu amparo na velhice, e que ele vai te dar dinheiro para sustentar você, e que ele vai colocar você para poder passear para todos os cantos, e vai te honrar e vai te carregar nos ombros. Aí o dia chega e ele não faz nada disso, e você cai em desespero, entra em pânico e depressão. Aí fica com ódio da nora, fica com ódio do genro e diz: tirou meu filho de mim. Não, diz assim, derrubou o meu ídolo. Porque a pessoa ocupou na vida um lugar que era de Deus. Às vezes a carreira. Às vezes a carreira é o ídolo da pessoa. A pessoa vive a vida inteira por causa da carreira. Depois acaba as forças, acaba a saúde, a carreira acaba, e o que lhe resta? E olha, gente, nenhuma pessoa consegue carregar o fardo de ser Deus na vida da gente. É destruir, esmagar, é sufocar, é pôr para longe de nós uma pessoa que a gente ama, querer que ela assuma o lugar de Deus na nossa vida. Isso é idolatria. Tudo que eu coloco no lugar de Deus é idolatria. Então eu lhe digo, os caminhos de Deus na nossa vida são bons.
Os caminhos que não são de Deus não serão bons, e tem caminhos que não são de Deus. E esses caminhos nós não podemos seguir. Tem gente que acha que a palavra de Deus ela é engessada, ela é retrógrada, e ela impede o progresso das pessoas. Que absurdo esses mandamentos, que diz um ou outro sim, diz um monte de não ali. Só que o que as pessoas elas não entenderam é que Deus nunca nos deu esses mandamentos por causa dele. Inclusive, quando ele deu os mandamentos, ele disse lá no finalzinho: para que sejas feliz. Quem cumpre esses mandamentos será feliz. Quem não cumpre, não será. Olha, é muito fácil você perceber como os mandamentos de Deus fazem a gente feliz, e como não cumpri-los não faz. Imagine uma vida pautada em adultério, em roubo, em assassinato, ainda que você faça isso só uma vez na sua vida, ainda que você mate só uma pessoa, ainda que essa pessoa que você mate seja a que está dentro do seu ventre, ainda que você roube de forma expressiva uma vez, mas que esse roubo venha arrasar a vida de quem você roubou, ainda que você adultere uma vez só, ainda que você imagine uma vida pautada na falta de respeito a si mesmo, ao seu corpo. Tem gente que está morrendo por dentro, tem gente que está desesperado, tem gente que não tem gosto para a vida e não sabe por quê. Você abriu seu corpo para todo mundo entrar. Se a gente desrespeita a casa que a gente mora, e a casa que a gente mora não é feita de paredes de pedra, gente. Seu corpo é a casa onde você mora. Se você desrespeita esse templo onde você habita e habita Deus, como é que você espera se sentir? Você percebe que à medida que nós vamos contrariando os mandamentos daquele que nos ama e quer o nosso bem, nós vamos construindo infelicidade. Experimente pautar uma vida desonrando seus pais, desonrando sua mãe. Isso é uma maldição que recai sobre nós. Experimente pautar a vida mentindo para destruir as outras pessoas, que é o falso testemunho. Não tem, é impossível uma vida assim ser feliz, porque ainda que ninguém descubra, isso causa uma infecção espiritual na gente, uma inflamação espiritual, que se a pessoa não se confessar, não pôr isso para fora, ela morre espiritualmente. Morre espiritualmente, morre fisicamente e morre aquela vida que não poderia morrer. Entra na segunda morte. Então eu volto a você dizendo: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Deus não tem caminho mau para você, Deus não tem caminho ruim para você. Os caminhos nesta vida pelos quais Deus nos conduz, às vezes passa por Calvário. E não é gostoso passar por Calvário. Mas, e se depois do Calvário te espera a ressurreição? Não vale a pena morrer com Cristo para receber uma vida que não passa jamais? Ou em vez disso, escapar de morrer para aquilo que é tão ruim para nós, para viver uma vida mais ou menos e que vai acabar um dia? Eu trocaria essa vida que a gente vive e quero trocar. Digo trocaria porque o desafio de viver assim está aí pela frente. E quero continuar vivendo assim, em busca de uma vida que não passa jamais. Que essa vida que nós temos tem dias contados, meus irmãos. Não é fácil enfrentar os caminhos mesmo os justos? Não, nem sempre é fácil. Mas veja que você não vai fazer isso sozinho. O Senhor está perto de todos os que o invocam.
mas dos que o invocam de coração sincero. Deus está perto, mas para isso você precisa estar perto também. Como é que a gente se distancia de uma pessoa? Pela falsidade. Isso afasta os corações. Como é que você se aproxima de uma pessoa? Pela sinceridade. Ninguém tem acesso ao coração de uma outra pessoa interpretando papéis sem ser ela mesma. Porque senão quem vai aceder àquele coração não é você, é aquele papel que você está interpretando, ou seja, ninguém, uma fantasia, uma ilusão. É a sinceridade que nos aproxima de Deus. Não é assistir para fazer, como aqui no Sorrindo para a Vida, para fazer número, ou porque aquela palavra soa bonita, ou porque quem está falando fala bem, não é? Ou porque me dá um sossego ligar no Sorrindo para a Vida e ver pessoas calmas, não é? Que tem paz falando. Tudo isso aí pode ter a sua colaboraçãozinha, mas isso não é nada perto de, nesse momento que nós estamos aqui, nos aproximarmos a partir desse momento de partilha da palavra com sinceridade de Deus e dizer: Senhor, a minha vida é tua, me ajuda. E no momento em que eu sou sincero, diz a palavra, o Senhor satisfaz as necessidades, os anseios daqueles que o temem, escuta o seu clamor e o salva. Você não está sozinho. A caminhada pode ser desafiadora. Talvez você olhe para frente e diga: Márcio, eu olho para frente e vejo tempestades. Vai com Deus, meu irmão, porque você não está sozinho. O Senhor protege todos os que o amam. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. E essa afirmação aqui de Davi se estende a tudo, a absolutamente tudo em nossa vida, até as situações em que a gente cai. Não é o que ele diz aqui? O Senhor ampara os que caem. Você caiu, não fique caído. Por pior que tenha sido o seu erro, levante-se. Você não confia em você mesmo? Então a gente é sócio. Eu também não confio em mim, não. Mas eu confio em Deus. Aliás, eu lhe digo uma coisa aqui muito importante: desconfie de você, mas confie em Deus. Eu desconfio que eu vou errar, mas eu tenho certeza que o meu Salvador me amparará. Por que eu desconfio? Porque eu não tenho certeza se eu vou errar. E eu não quero errar, mas eu desconfio de mim mesmo porque eu conheço a minha fraqueza, mas eu não desconfio de Deus, o meu Senhor. Ele é o meu arrimo, Ele é o meu amparo. Então mesmo quando eu não mereço, eu posso contar com Ele. Se eu posso contar com Ele quando eu não mereço, imagine quando eu estou fazendo certo, gente. Ou seja, não há situação em que você não possa contar com Deus, se você não o abandonar. Não é Deus quem nos abandona, somos nós quem o abandonamos. E olha, São Paulo, sabendo disso, ele diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Tudo o que está acontecendo com você é matéria-prima nas mãos de Deus, para Ele fazer o bem para você. A comida não fica pronta de uma hora para outra, ela precisa ser preparada. E tem comida que, se não for bem preparada, é veneno. Vai lá para o norte, vai conversar com o pessoal de lá sobre a mandioca braba, né? Ou até alguns lugares que eles chamam de mandioca. Tem lugar que onde chama de mandioca é aquela venenosa, é venenosa.
Dá para se fazer alimento com aquilo? Dá, faz farinha com aquilo. Mas você tem que tirar o veneno dela. Aquele tacacá, aquela bebida que é feita com a folha dessa mandioca, não é? Se você não prepara o alimento, ele pode se tornar veneno. Tem coisas que são venenosas na nossa vida se a gente quiser absorver de qualquer maneira, mas põe nas mãos de Deus que isso vai virar comida. E em vez de envenenar, vai virar força para você. Essa situação que às vezes você olha e diz, está me abatendo, nas mãos de Deus, vai se tornar como pão que você devora e vira alimento. Então nós sabemos, não é que algumas coisas, ou a maioria das coisas, ou só as coisas alegres, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não, todas as coisas. Talvez até uma despedida precoce que você tenha que fazer de alguém que você ama. Márcio, mas isso também, já pensou um dia você chegando diante de Deus e você percebendo que o fato de Deus ter levado aquela pessoa um pouquinho antes do que você esperava, garantiu para você que essa pessoa não se perdesse? E você descobrir que aquilo que parecia uma desgraça foi como disse a palavra de Deus. O Senhor o colheu para preservá-lo e guardá-lo. O Senhor o tirou do meio da dor, do sofrimento e do pecado. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Tem coisas que agora a gente não entende, mas um dia nós vamos entender. Não foi assim no passado? Tem coisas que fazem parte do meu segredo de intimidade com Deus. Todos nós temos, gente. Tem coisa que é da minha intimidade com o Senhor. São coisas que não dá para a gente ficar falando. Às vezes até porque exporia outras pessoas. Mas eu olho para trás em momentos que eu não entendi o que Deus estava fazendo, que até angustiado eu ficava, mas resolvi confiar às cegas, no escuro. E depois, quando eu me afastei daquela situação, eu pude ter a visão que naquela altura eu não tive e não teria. E dizer, realmente Deus estava cuidando de mim. O Senhor estava me salvando e eu não percebia. Das coisas mais insignificantes até as mais marcantes, do acontecimento mais corriqueiro da vida diária, até as maiores experiências da graça. Todas estas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha como esta palavra termina ali dizendo, o Senhor protege todos os que o amam, todos. Todas as coisas que nos acontecem, nas mãos de Deus cooperam para o nosso bem, até o mal que fazem contra nós. José do Egito foi vendido pelos irmãos, que estavam decidindo na frente dele se o matavam ou não. Imagine os seus irmãos discutindo com você ali em pé, como é que iam matar você. Como é que sujariam a sua roupa no sangue de um animal e levar para o seu pai, dizendo que uma fera devorou você? E de repente decidem que não vão te apedrejar ou te rasgar com uma faca, mas depositam você no fundo do poço, no meio do deserto, onde não passa ninguém, para você morrer de sede e de fome, não é? E quando você está fazendo isso, um diz assim, olha, está passando uma caravana ali, em vez de matar e de tornarmos-nos culpados do sangue do nosso irmão, vamos vender esse miserável e aí a gente ainda ganha umas moedinhas. E aí os seus irmãos te pegam e te vendem como escravo para um país que explora
os escravos que tem. Como é que você pode ver uma coisa boa nisso aí? Mas lá na frente, depois de, por todos os percalços enfrentados, José se tornar praticamente o segundo nome do Egito, só depois do faraó, o governador do Egito. José encontrar os seus irmãos e dizer: o mal que vocês pretendiam fazer contra mim, Deus o transformou num bem, para que eu pudesse salvar a vocês e a uma nação. Você não tem ideia do que Deus está fazendo com você. Mas uma coisa é certa: se a sua vida está nas mãos dele, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Feche seus olhos um pouquinho, põe as mãos sobre o seu coração. Talvez você possa pensar assim: meu Deus, eu não compreendo os seus caminhos. Mas a palavra de Deus, que tem uma visão mais ampla, está afirmando para você neste salmo. Está sendo resposta para você nesta manhã: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é santo em todas as suas obras. E a palavra de Deus também está dizendo para você que em todas as coisas, em todas, sem exceção, todas as coisas contribuem, ou seja, dão o seu tributo, trabalham juntas, estão interligadas para a sua salvação. Senhor, obrigado, porque quando o Espírito Santo alarga a nossa visão, nós vamos vendo a beleza do que o Senhor está realizando na nossa vida. E por isso nós te bendizemos, porque acima de tudo aquilo que nos perturba, está o Senhor, que é a nossa segurança. Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu proclamo: fiel é o Senhor em todas as suas palavras. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós e nós queremos ser cuidados por Ti. Nós queremos estar sobre os vossos cuidados. Isso é tão importante, meu querido irmão. E que a tua oração seja esta: um deixar-se ser cuidado pelo Senhor, porque Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio. Ele está a nos proteger. Deseje, queira, permita ser protegido, cuidado pelo Senhor. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo, porque Ele me ama. Deus está contigo. Canto para você nesta hora: porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. E é tão bonito perceber isso, relembrar enquanto o Márcio foi falando. E eu fiquei até emocionada de lembrar na minha vida a intervenção de Deus, esse Deus que é bom. Márcio, eu contei aqui, deu 13 promessas. Só esse trechinho que você contou. 13 promessas.
O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Ele ampara todos os que caem. Ele reergue os combalidos. Ele fornece alimento na hora certa. Ele sacia os desejos de todo ser vivo. Justo em todos os seus caminhos. Santo em todas as suas obras. Está perto de todos os que o invocam. Dos que o invocam com um coração sincero. Satisfaz o desejo dos que o temem. Escuta o seu clamor e o salva, protege todos os que o ama, destrói todos os ímpios. Aproveita, meu irmão, esse momentinho que você tem, assim como eu estou aproveitando, e peço a Deus a graça do Espírito Santo, para não perder essa hora, esse momentinho de graça, de reconhecer que Deus é fiel em todas as suas promessas, mesmo quando as aparências enganam. Você pode estar passando por isso, como o Márcio foi lembrando, mesmo com todas as provas contrárias. Talvez você ouviu muitas situações aí que te desanimaram, mas agora você coloca a sua confiança no Senhor. E eu quero testemunhar todas as vezes que eu coloquei a minha confiança no Senhor, mesmo em tempos difíceis. E quantos tempos difíceis nós vivemos? Jamais, em nenhum momento, o Senhor desamparou. Desde a minha juventude, ali nos meus 15 anos. Mas existem momentos mais difíceis da vida, como a morte de alguém que a gente ama, como alguém que está doente no hospital e que a gente fica naquela angústia. Que momento você está vivendo? Aproveita para renovar. Eu confio no Senhor. Eu espero em Deus. É nele que eu coloco a minha confiança. Quantas promessas aí, Val, o Senhor tem para mim, para você, para o nosso povo lindo que está acompanhando. E a festa da misericórdia está só começando. Só começando. Quem